Você começa uma história nova e, do nada, o autor te joga um noivado. Vamos ver um vídeo enquanto jantamos. Nosso protagonista vai noivar com a Grã-Duquesa Valdrova. Esse cara com 3 anéis deve ser o pai dele. E claro, o cara apavorado é o protagonista, Ferdinand Rasnova. Um noivado parece bom, né? Não se você conhece a Grã-Duquesa. Esse noivado é como uma sentença de morte entre os nobres. Ferdinand tem 3 opções: recusar e ser banido, aceitar e morrer, ou parar o Manhua e deixar de existir. Ele não quer sair da família, pois sabe que o maior talento é nascer rico, mas ele é mediano. Numa família de gênios, ele é o elo fraco. Ferdinand se esforçou mais que todos, mas estagnou. E esse cara, que limpa a cara após bater nele, ainda exige que ele treine para ser cavaleiro. Ele acha que Ferdinand não tem o direito de tentar. Depois de espancar o coitado, ainda guarda rancor dos olhos dele. O pai, que antes apoiava o treino, agora lhe deu as costas. Esforço não vale nada se não traz resultados. Ele queria tanto pertencer à família que não viu que eles já o ignoravam. De volta ao presente, Ferdinand anuncia ao tio Moger que vai embora. A partir de agora, Ferdinand não é mais um Rosnova. No portão, ele olha para a mão machucada, odiando a família por não ver seu esforço. O ódio tomou conta dele. Ele faz uma promessa a si mesmo. Vai fazer a família se arrepender de tê-lo descartado. Ele vai mostrar as consequências. Esse ódio pavimentou seu caminho para se tornar um mago. Ferdinand despertou como mago aos 18 anos. Comparado aos outros aprendizes, ele começou tarde demais. Os outros, arrogantes pela vantagem, intimidam Ferdinand. O princípio básico é que todo mago usa sua força interior como fonte. É por isso que o Ferda não liga para mais nada. Sua mana vermelha é movida pelo ódio e pela vingança. Ele libera seus poderes mágicos neles. Não sei quanto à carne, mas ele deu uma surra neles no banheiro. Uma surra daquelas. Quanto mais Ferda odeia, mais forte ele fica. Seu ódio virou combustível para chegar ao 6º círculo e virar um arquimago. O único lugar para voltar era sua casa, a mansão Rosnova, seu alvo principal. Logo depois, ele invadiu a casa e fez os servos que o zombaram se atacarem. Fez o mesmo com seus irmãos, virando um contra o outro para se destruírem. Após lidar com os coadjuvantes, foi ao quarto do vilão principal de sua vida, seu pai. Mas o pai não teve uma saída fácil. Ele foi torturado e viu o fim da família que tanto amava e se orgulhava. O pai acabou perdendo a sanidade. Como ele virou um vegetal, a diversão acabou, então Furtas o manda para o além. Depois, Oishi, ele garantiu que tudo ligado à família Rosnova sumisse. O nome em si desapareceu. Porém, o ódio continua lá. Sua fúria nunca esfriou e continuou se espalhando pelo continente. Muitos guerreiros fortes ergueram suas lâminas contra ele, mas foram enviados para onde a família Rosnova reside agora. Ferdinand continuou subindo e chegou ao 8º círculo, o ápice da magia humana. A essa altura, até o rei se curvou à sua tirania. O grande mago Ferdinand fez todos se submeterem, mas sabia que esses NPCs buscariam vingança, assim como ele. Afinal, para garantir que ninguém fosse uma ameaça, ele continuou ficando mais forte. Seu novo objetivo era ser forte o bastante para esmagar qualquer um. Para alcançar o reino de um semideus, o 9º círculo. Ele finalmente encontrou o ingrediente final para chegar lá. O destino pregou uma peça, pois o estágio final é o estágio inicial que começou tudo. O ingrediente está com o dragão vermelho, o soberano Valdrova. O coração dela é o que Frodo precisa. Ele partiu para caçar Valdrova. A cena corta para a luta, ambos feridos. Anos atrás, deveriam estar noivos, e agora lutam como um casal comum, sem qualquer compromisso. Frodo ordena que ela entregue a vida. Valdrova pergunta por que a chamam de tirana, se nunca apareceu em público. Sempre viveram longe do mundo humano. Ela não entende por que os humanos e Ferta são tão hostis com eles. Isso irrita Ferta profundamente. Ele diz que ela é a causa de toda a sua miséria. Sua ganância por um noivo o afastou da família. Ela pergunta se a culpa é dela. Ferta grita que um dragão exigindo um humano é bizarro. Essa ganância é o crime que arruinou a vida dele sem que ela soubesse. Ferta nota Valdrova tremendo, mas ignora, pois a conversa permitiu que ele recuperasse mana. Agora pode dar o golpe final. Valdrova aceita seus crimes e levanta as mãos. Frodo prepara um feitiço de defesa, mas o ataque não é contra ele. Ela se apunhala no peito. Lembra de Frodo dizendo que sua magia exige o coração de um dragão. Frodo entra em choque. Ele não esperava que ela destruísse o coração, arruinando sua chance de alcançar o 9º círculo. Ele tenta impedi-la com um golpe final, mas é tarde demais. Valdrova já tinha feito o que pretendia. O coração está intacto em sua mão, estendido para ele. Ela ofereceu seu coração. Ferta fica confuso.
A luta poderia ter terminado de qualquer jeito. Sem mana e ferido, ela poderia tê-lo exaurido até a morte, mas essa foi sua forma de se redimir por causar tanta dor. Ela não quer mais ser a causa do sofrimento dele. Os dragões se odeiam há muito tempo. Eles desprezam o sangue violento em suas veias. Esse impulso de destruir sem motivo, eles não conseguiam evitar. Sua existência causa medo e faz todos fugirem. Se os dragões morressem, sendo ela a última, tudo estaria resolvido. Eles se apegaram à vida buscando felicidade, mas só trouxeram problemas. Com lágrimas e dando seu último suspiro, Valdrova pede perdão por causar tanta dor e reza para que Ferda encontre a felicidade por causa dela. Com a partida de Valdrova, Ferda sente um gosto amargo. Ele alcançou seu objetivo, mas parece que ele é o perdedor. Ele afasta esse sentimento, achando que Valdrova quer apenas fazê-lo sentir culpa. Ele caminha até o coração do dragão para chegar ao nono círculo. Falta pouco para transcender a humanidade e renascer como semideus. Ao absorver a essência do dragão, ele cai em um abismo sem fim. O abismo onde Valdrova vivia, as emoções avassaladoras. O desespero antigo que faz o de Ferda parecer nada. Só há escuridão no abismo, com uma alma solitária e bela no fundo que tentou de tudo para abraçar o mundo. O ódio que levou Ferda a tirar a vida de Valdrova parece patético agora. Em lágrimas, Ferda se arrepende de seus atos. O que ele fez? Por que fez tudo isso? O que ele esperava alcançar com isso? Tornar-se um grande mago, vingança, virar um semideus. Esses nunca foram seus desejos. Desde criança, ele só queria construir uma família. Uma família amorosa e em paz. Assim como ele, Valdrova compartilhava o mesmo sonho. Um sonho simples, mas lindo. Não importa mais, pois ela se foi. Valdrova se foi, assim como a fúria em Ferda, após absorver seu coração puro. O único feitiço que um mago de nono círculo pode conjurar é o desejo. O feitiço que permite transcender a humanidade. Deprimido no círculo mágico, Ferda está prestes a forçar o desligamento do seu sistema. A escuridão toma sua visão até que chamam seu nome. Ferda abre os olhos e vê o Papa Moguer, furioso por ele estar sonhando acordado enquanto falava. Com Ferda cheio de dúvidas, Onei anuncia seu noivado com a duquesa Valdrova. Sim, voltamos ao ponto onde começamos esta história. Desta vez, com o coração radiante pela oportunidade, Ferdinand aceita o noivado com a duquesa Valdrova. Aquele cara é o segundo filho, Húrin Rosnova. Ele não acredita que Ferdinand aceitou caminhar para a cova por vontade própria. Ele é do tipo que tentaria implorar para escapar. Ele pergunta ao servo o que Frode está fazendo e descobre que ele está sozinho no quarto, tendo dispensado todos os criados. Húrin acha que é a chance perfeita para acabar com ele. Ele vai ao quarto esperando ver um covarde, mas seu irmão está se arrumando para conquistar a dragão tirana. Ele arrumou suas coisas. Frode se vira e lembra Húrin de bater antes de entrar, ou ele pode acabar vendo algo que o traumatizará para sempre. Frode não terá servos, então está se acostumando a fazer tudo sozinho. Húrin está muito confuso. O que houve com esse cara confiante? Onde está o Ferda que ele conhecia? Se Húrin soubesse que o Ferda de antes o enganaria. Ele pergunta se Ferda sabe o que esse noivado realmente significa. Mantendo uma aura indiferente, ele até abriu mão do trono para ser o noivo da dragão violenta. Infelizmente, o dia em que ele chegou foi o dia em que deu seu último suspiro. Húrin zomba de Ferda por achar que consegue o que nem o terceiro príncipe pôde. Húrin aceita a decisão, pois não pode culpar um tolo por caminhar para a boca do dragão. Ele avisa Ferda para não pensar em desobedecer a família e fugir. Caso contrário, ele acabará com a vida de Ferda antes mesmo de Valdrova ter a chance. Mas Ferda, com classe, pede que o irmão guarde a fraternidade onde o sol não bate. Afinal, todos veem como Huron fica tenso perto da esposa do irmão mais velho. Huron tenta bater em Ferda, mas só prova que não consegue, prevendo que ele não vai acertar ninguém. Ferda evita brigar, pois precisa de um rosto perfeito para conquistar sua noiva. No portão, o servo se despede de Ferda em lágrimas. É o mesmo sujeito que envenenaria a comida dele para livrar a família Rosnova dessa desgraça. Graças a isso, Ferda percebeu que até os servos são contra ele. Ferda gostava de quando salvou Ante de respirar ar poluído até que ele não precisasse mais disso. Ferda agradece a Ante por tudo. Ante quase suja o terno de mordomo ao ver aquele olhar nos olhos de Ferda. Talvez por já ter feito isso uma vez, sua mente está em paz, e ele não busca vingança. Ele nem está mais com raiva. A magia que ele usou era como uma droga. Era incrível no início, mas com a tolerância, tornou-se incontrolável. Consumido por ela, sentia emoção em tudo, mas ele não quer voltar por esse caminho, especialmente depois do que Valdrova fez por ele. Por ora, ele aproveita a paz, embora tema nunca despertar como mago de novo. Pouco depois, o cocheiro avisa que chegaram ao território do Grão-Duque. Frodo queria esperar na carruagem, mas o cocheiro fugiu ao saber do dragão.
Frodo não se importa em ficar ali em paz, sem vigilância. Ele espera que nenhuma fera surja do nada, pois não tem como se defender. Afinal, ele precisa de magia. Nisso, uma criada fofa aparece e se apresenta como Húri, atendente da Lady Valdrova. Ela escolta Frodo até o castelo. Enquanto caminham, o autor detalha o Império. O Império é forte o bastante para conquistar tudo, deixando os cidadãos de Arkham embriagados de poder. Mas o poder deles não é absoluto, pois o leste do continente Surtis é a terra dos demônios. Essa região infestada de monstros era uma calamidade maior que a Ia. Uma calamidade que a humanidade jamais esperaria vencer, mas foi vencida. Conquistada por ninguém menos que a governante da linha de frente, a Dragão Vermelho Valdrova. Ela criou a única defesa na Terra dos Demônios, mas esses humanos ingratos a chamam de dragão demoníaco. Ela não merece essa fama, difamada como se criasse um exército de monstros. Apesar disso, ninguém tem coragem de desrespeitá-la cara a cara. Alguns monstros tentaram atacar Ferda, mas Húri os eliminou e garantiu que nenhum bicho o tocaria. Se ele não estivesse ali por um noivado, teria se casado com essa fazendeira de Aura e vivido feliz. Kirin Ferda pergunta quanto ainda falta, e Húri diz que são mais 2 horas de caminhada. Se estivesse sozinha, ela teria voado até lá em 10 segundos. Húri é uma descendente de dragão, uma subordinada com sangue de dragão, chifres e cauda ocultos, além de força e magia inatas, fazem dela uma descendente de alto nível. Ela está em outro nível comparada aos comuns. Ferda, exausto de tanto andar, pergunta se eles não podem voar juntos. Húri destaca que teria que carregá-lo. Ferda aceita gentilmente, dizendo que ela não precisa se preocupar tanto com ele. Na verdade, ela só não quer tocar nesse nobre imundo. Ferda não pode fazer nada, então pede uma pausa. Infelizmente, o pedido é negado. A essa altura, o cara percebeu como é difícil conseguir se casar. Claro, você não saberia, porque quem iria querer casar com você? Finalmente, eles chegaram ao castelo. Húri bate na porta e avisa Valdrova que o trouxa chegou. Mesmo do outro lado, Rambit sente a aura da dragão. Sua mão treme involuntariamente com a pressão. Húri servirá como intermediária nessa situação. Eles não podem falar diretamente porque Ferda não é digno de estar diante dela. Normalmente, isso feriria o ego de um homem, mas o olhar de Húri deixa claro que às vezes é preciso engolir o orgulho. Momentos depois, Húri fica toda profissional, como se falasse com alguém importante e não com um lixo humano. Por meio dela, Valdrova elogia Ferda por chegar até ali, apesar da natureza brutal dos dragões. Ela esclarece que não tem intenção de um noivado forçado, não vai se casar com alguém que simplesmente enviaram para ela. Por isso, ela quer que ele volte para casa. O Ferda do passado teria aproveitado a chance e fugido. Mas ele mudou. Ele diz respeitosamente que o compromisso pode ter sido arranjado por outros. Mas ele está aqui por escolha própria. Ele não quer voltar e quer seguir com o noivado. Húri fica chocada. Ela não esperava que esse inútil tivesse coragem de dizer isso. Ela silencia, pensando se repassa a mensagem ou se acaba com esse idiota, e diz que ele fugiu. Valdrova agradece por ele ter vindo por vontade própria, e diz que, se for difícil voltar, podem lhe dar riquezas. Dito isso, Húri joga dinheiro suficiente para sustentar gerações, uma bolsa mais pesada que o fardo que ele era para a família, para ele construir uma nova vida longe dali. Com mais dinheiro do que arrependimentos, Ferda recusa, dizendo que o que importa é o noivado com a senhorita Valdrova. Ferda prova que dinheiro não compra tudo. Mas isso não funciona com Húri, que soca a parede, dizendo que não vai levar mensagens vulgares. Tentar ser esperto demais com alguém mais forte nunca acaba bem, então ele se faz de bobo, e pergunta o que ela quer dizer com não vai levar. Húri esclarece que a decisão é dela, e se ele não aceitar o gesto gentil, ela está pronta para mostrar outros gestos. Ferda sente o medo de que dragões ainda possam estar entre os humanos. O medo aumenta ao ver o tamanho da cauda dela. Húri está furiosa. Talvez ela odeie tanto os humanos, ou talvez seja apenas um dia ruim para ela. Ela odeia humanos porque só buscam poder e ambição, sem se importar com Valdrova. Ferda agora entende por que o terceiro príncipe morreu. Húri confirma que a cabeça dele estava cheia de planos para explorar o noivado. Quão burro ele achava que os dragões eram para não ver suas intenções. Húri odeia essa espécie arrogante, e Ferda, para ela, não é diferente. Crianças, fechem os olhos. Ferda vai passar por maus bocados, talvez ele até goste. Ela vai dar a ele o mesmo destino do terceiro príncipe por tentar enganar seu mestre. Ferda se assusta, mas se acalma e jura que não há um pingo de mentira nele. Ele explica suas intenções puras com um papo corporativo, dizendo que não tem desejos egoístas. É verdade, pois assim como ela deu o coração ao egoísta Ferda, ele oferecerá tudo a ela. Ele veio como futuro noivo de Valdrova. Como logo serão marido e mulher,
Ele quer falar diretamente com ela a partir de agora. Huri, que já acha humanos arrogantes, quer apagar a existência desse cara. Ela não acredita na audácia dele de continuar falando essas bobagens. Ela recupera a compostura. Valdrova está curiosa para saber o que Furtis disse que a deixou tão irritada. Mesmo envergonhada a ponto de quase destruir o mundo, ela transmite a mensagem com gestos. Shouji espera que ela exploda, mas Huri tenta acalmá-la. Mas Valdrova já está calma, achando difícil acreditar que ele disse isso. Ela não esperava palavras tão ousadas dele. Falando em ousadia, vemos Valdrova claramente e dá vontade de estar no lugar de Furtis. Valdrova agora quer saber que tipo de homem ele é. Ela pede detalhes a Huri. Infelizmente, Huri não tem nada de bom a dizer sobre ele. Ela acha que ele é um fracassado em tempo integral. Além disso, Huri acha que ele é incrivelmente feio. Tão feio que sua presença estraga o castelo. Valdrova sente as mentiras, então Huri admite que Ferta tem um rosto bonito, socável, mas bonito. Valdrova lembra que não era isso que ela queria saber. Huri então diz que Ferta é um cara incomum. Nem sua aura aterrorizante de dragão o assustou. Ela acha que ele pode encará-la nos olhos. Valdrova fica encantada. Ela está animada para conhecer um humano que possa encará-los, alguém com quem possa se encontrar normalmente. Huri não parece feliz. Ela está preocupada, provavelmente com medo de que seu mestre se machuque por causa dele. Ela sai da sala e avisa Ferta que seu mestre aceitou o noivado. Ela o leva para seu aposento real, tão bem cuidado que Ferta pergunta quem faz a limpeza. É a Huri, claro. Ela é a única atendente de Valdrova. Aliás, as respostas dela para Ferta são frias. Ela o trata apenas como um convidado. Sem nome, nada. Só um convidado que é melhor que suma logo. Até a cerimônia, ele é só um convidado. Ferta suspira com essa cadela leal, mas geniosa. Ele pergunta quando será a cerimônia. Huri revela que será daqui a um mês. Só estarão presentes Ferta, Valdrova e Huri dentro do covil da dragão. Ferta fica feliz. Um mês deve bastar para resolver o problema da sua magia. Huri lembra que ele deve ver esses 30 dias como um prazo para provar seu valor. O parceiro de Valdrova precisa de status e habilidades dignas dela. Ele deve usar este mês para provar que é qualificado. Casar não é brincadeira. Isso não é exigência de Valdrova, mas de Huri. Ela acha que Valdrova é boa demais para criar problemas com isso. Por isso, ela quer garantir que sua mestra se case com alguém digno, que mostre potencial. Senão, Ferta nunca será aceito como parceiro da Grande Duquesa. Sem desrespeito, Ferta fica feliz que Valdrova tenha uma serva tão boa. Mesmo não gostando dele, ela prioriza os interesses da mestra. Porém, ele não entende por que alguém tão leal não estava no castelo quando ele exterminou Valdrova. Por ora, ele focará nesse teste. Ele pergunta o quanto precisa subir, se precisa virar imperador ou algo assim. Huri suspira e diz que só precisa chegar a um nível que não seja desprezado por outros governantes. É exatamente o que ele dizia. Mostrar potencial que satisfaça até um imperador não é fácil, mas ele aceita. Até seu jeito relaxado irrita Huri. Talvez ele não entenda dragões, ou lhe falte algo que humanos costumam ter. Ainda assim, ele promete mostrar potencial em 30 dias. À noite, Furta pensa em como é um ninguém, mas ser mago é algo raro. Chegar ao 9º círculo foi uma experiência única. Usando suas memórias e sentidos, ele pode despertar novamente. O primeiro círculo é o mais difícil, pois define o circuito de mana. O círculo azul é meditação calma, um caminho estável. Já o círculo vermelho vem de emoções voláteis. Força rápida, porém incontrolável. Muitos usuários do vermelho enlouquecem. Como sabemos, Ferda virou um grande mago apenas com seu ódio. Esse caminho garante progresso, mas ele não arriscará o que custou a vida de Valdrova. Escolherá outro caminho para ser inabalável. Uma semana se passou e Ferda não abriu o primeiro círculo. Levaria 3 anos, mas ele achou que suas memórias ajudariam no progresso. Mas esse círculo azul é diferente do vermelho. Só restam 3 semanas, e nesse ritmo, as coisas não vão bem. Huri entra com a comida. Ela percebe que Ferdinand não teve progresso algum. Ele mantém a calma e pensa em outra abordagem. De repente, sente uma vibração como um terremoto. Huri revela que Valdrova está subjugando monstros. Ela está eliminando os que vieram da Terra dos Demônios. Ferta insiste em ver. Huri recusa, dizendo que um humano não suportaria aquilo com a mente sã. Ele pode se borrar, mas Furta acha que, como noivo, é seu dever ver a luta. Huri o leva ao campo de batalha, e antes de ver o poder dela, Furta quase vomita. Como Huri é tão rápida, ela então diz para ele se levantar e olhar para a frente. Uma visão terrível de monstros capazes de destruir o continente. Felizmente, esse dragão de fogo está do lado deles.
Valdrova elimina esses monstros como se não fossem nada. Seu sopro de fogo faz um churrasco de todos eles. Seu poder, seu rugido, sua força avassaladora fazem Ferta cair de joelhos. Huri vê o efeito do rugido, mas não o ajuda, para que ele entenda que um mortal e um dragão nunca serão um casal. Ela diz a Ferta que essa é a forma real de sua parceira. Como Huri esperava, Ferta está tremendo. Por isso ela avisou. Ela explica que o que chamam de essência do dragão maligno está no sangue de um dragão vermelho, um impulso de destruir, uma criatura que não existe sem destruição. É sua natureza, não importa o quão gentil seja sua personalidade. Como agora, Ferta será esmagado todo dia, então só determinação não basta para sobreviver. Ela pergunta se Ferta finalmente entende o que é ser parceiro de um dragão, sugerindo que humanos e dragões não podem ser um. Ela espera que Valdrova perceba isso também, para não se machucar. No entanto, Huri se enganou. Já sabemos que Ferta tem alguns parafusos a menos na cabeça. Afinal, quem destrói um continente só porque o pai o expulsou? Ferta tremia porque estava maravilhado com aquilo. Esse poder, esse rugido, é magnífico, de tirar o fôlego. Em vez de aterrorizado, ele está maravilhado e sorrindo. Huri percebe que ser dominado é exatamente o que esse cara estranho gosta. Ferta não é um tarado comum. Apesar disso, ele está exausto. O medo do dragão destruiu seu corpo, a ponto de Huri ter que levá-lo para a cama. Ele está feliz por continuar são após ver tal poder. Ainda assim, não quer perder mais um dia sem formar um círculo. Ele decide relembrar o dia. O poder terrível diante de seus olhos, mas ele não conseguiu desviar o olhar. Valdrova, que se esconde no limite leste e esmaga monstros perigosos. Valdrova, que faz tudo para proteger o que ama. Vadlofo, a Cavaleira Vermelha, que escolheu viver sofrendo. Ferdinand percebeu que está se apaixonando por ela. Pensar em se casar com ela traz uma sensação única, algo que nunca sentiu. Essa sensação cria um círculo vermelho do nada. Agora, ele está ainda mais apavorado, pois não quer mana vermelha nem repetir o passado. Tenta suprimi-la, mas não entende o que está acontecendo. Quanto mais lembra da Batalha de Vadlofo, mais claro seu circuito de mana vermelha fica. Estranhamente, não sente raiva ou desejo de vingança. É uma emoção nova. Esse sentimento incomum é tão vago que ele sente que vai desaparecer se não o agarrar agora. Ele foca toda a sua atenção nesse sentimento e tenta comprimi-lo para formar um círculo vermelho que será diferente desta vez. Uma vida totalmente diferente. Um caminho sem todos aqueles arrependimentos, sem todos aqueles erros. Na manhã seguinte, Huri se choca ao ver que Ferda desbloqueou seu circuito em uma noite. Ferdinand se impressiona com essa vilã observadora. Ela não acredita. O cara que mal conseguia ficar de pé ontem à noite, na verdade desbloqueou o primeiro círculo. Uma pessoa normal não seria capaz disso. Ferdinand concorda, dizendo que ele realmente não é um cara comum. Toda a empolgação dela some após a resposta narcisista. Ela concorda que Fuerte cumpre os requisitos, mas ele acha que ainda tem muito a aprender e pede um local para praticar magia. Em poucas horas, Huri cria um campo de treino exatamente como Ferdrova queria. Não é à toa que Vadlofo nunca precisou de outra empregada. A IA está apavorada com Huri roubando seu emprego. Ferdrova aplaude em sinal de respeito. Ela pergunta por que ele só pediu alvos de treino, já que esperava que pedisse ferramentas mágicas caras. Ela quer saber o que ele pretende tentar. Frodo revela que quer controlar melhor sua magia para não desperdiçá-la à toa. Huri não entende esse raciocínio, e com razão. Como uma bilionária entenderia a economia de um escravo corporativo? Dragões podem não ter muitas coisas, mas magia não é uma delas. Quem nasce com o dom não entende esse esforço. Ela pergunta se pode ficar e assistir ao treino. Ferta, ainda ofendido por ela dizer que controlar magia é como respirar, diz que ela pode ficar se quer ver o treino de respiração. Ele então começa. A base do controle mágico é a estabilidade do círculo azul. Já o círculo vermelho, que Frodo desbloqueou, é instável e depende das emoções. Controlar é difícil, pois exige canalizar emoções em uma corrente violenta para extrair mana. Levou 1 ano para conseguir e outro para condensar em uma esfera. Recriar isso nesta regressão levou 2 minutos. De 2 anos para 2 minutos. Huri fica chocada ao vê-lo criar uma esfera de mana sem esforço e controlá-la de primeira. Ele dispara 3 projéteis e destrói o alvo central. Ele fica feliz por não ter se destruído. Huri então relata tudo para Valdrova. Despertar e disparar projéteis precisos é incrível, mas Valdrova não sabe, pois nunca saiu para saber o que é ou não impressionante. Talvez ela nem saiba que o noivo é um narcisista. Ela pergunta a opinião de Huri. Huri explica que Frodo foi perfeito na sessão, sem erros ou falhas. Pareceu natural demais para ele. É isso que o torna tão suspeito e perigoso.
Um humano não pode ser tão bom, não tão rápido. Huri acha que Frodo esconde algo maligno, algo duvidoso, como se ele gostasse de ser pisado. Valdrova conhece Huri há muito tempo. Vê-la falar tanto de Ferta significa que ele é um cara extraordinário. Infelizmente, Huri não pode negar. Valdrova diz para ela não se preocupar tanto. Ferta jurou que veio com boas intenções, então ela vai confiar nele. Ela vai acreditar que ele está dizendo a verdade. Isso preocupa Huri, pois Valdrova já foi decepcionada muitas vezes por humanos. Ela quer garantir que o mesmo não aconteça com Ferta. Ela deseja uma magia para ver as intenções dele. Então, uma ideia surge em sua mente. Ela pergunta a Valdrova se podem confiar aquilo a Ferta. Não sabemos o que é, mas deve ser um teste para ver como ele lida com isso. Huri e Valdrova convocaram os lordes da Frente Oriental para uma conferência. Eles se perguntam por que agora, com a ameaça dos monstros no auge, o Lorde Balofo e arrogante diz que o noivo de Valdrova participará da reunião. A conferência deve ser para se apresentarem ao noivo. O Lord Freed fica chocado ao saber que alguém respondeu ao chamado de noivado. O Lorde Barbudo revela que é o terceiro filho da família Rosnova, recém-maior de idade. Eles acham que Ferta não tem direito de agir como rei só por se casar com a Grã-Duquesa. Dizem que Ferta é um fracassado sem talento. Apesar do sangue dos guardas noturnos do Império, a família Rosnova, ele nem sabe usar uma espada. Aí o Barbudo faz pose de sábio e diz que Ferta não durará muito, então não precisam se preocupar. Claro que ele não duraria. Já viu como é a futura esposa dele? A paz, enfim, é o conde Ulvera Concilis. Os lordes se acalmaram. Então, Ferta entra com uma cara séria, como se fosse enfrentar um deles. Flashback. Huri avisa Ferta que ele representará Valdrova na reunião. Ele pergunta por que agora, e Huri diz que ele teria que fazer isso eventualmente. Ela pergunta se Ferta sabe por que Valdrova é chamada de Grã-Duquesa. Ele sabe, mas como nós não sabemos, ele decide repetir. Havia um dragão negro chamado Godwyn no passado. A encarnação das trevas, a raiz do mal, o rei demônio. Godwyn. Ninguém tinha chance contra ele, exceto Valdrova, que agiu como uma policial e lidou com o dragão negro. O Império deu a ela o título de Grã-Duquesa e o território que ela governa. Sua tarefa principal agora é subjugar monstros. Como noivo, Ferda deve gerir os territórios e lordes por ela. Sabendo que ele é um idiota, ela simplifica. Valdrova cuida das ameaças externas e Ferda das internas. Nas palavras dele, ele será a dona de casa. Mas ele percebe que estão testando-o ao lhe dar um gostinho do poder. Ele precisa conquistar a confiança deles. De volta ao presente, ele se apresenta aos lordes e pergunta como preferem ser tratados por Ferzirat. Os lordes não esperavam tanta autoridade e compostura. O tio decide usar sua diplomacia para dizer que honrariam o marido da protetora, mas que são leais a Valdrova há muito tempo. Portanto, esperam que o consorte mostre a devida cortesia. Ferdinand ouve a resposta e diz que não pediu por sermão nenhum. Ele pergunta se querem ser tratados com respeito ou com desprezo. Ulrich lembra de sua posição diante de Valdrova e responde que prefere ser tratado com desprezo. Ferda diz que, mesmo como consorte, não mudará muito. Deixará que governem seus territórios como quiserem, seja de forma nobre ou explorando seu povo. A última parte irrita o gordo. Até Frodo percebe que ele foi longe demais, mas funcionou. Jogue um insulto e o dono virá buscá-lo, mas o gordo exagera ao dizer que entende por que a família de Ferda o abandonou. Ele insulta Ferda enquanto come. Como vemos, isso não tem fim. Ele acha que Ferda, um mago de primeiro círculo, não pode governar um de quarto. Já que ele passou dos limites, Ferda pode falar o que pensa. Certo? O homem que desbloqueou o nono círculo, o único a fazer isso, não se importa com o quarto círculo. Ele diz ao Lorde Gordo que o quarto círculo é medíocre. Isso o enfurece como se tivessem roubado seu lanche. Ele tem razão em se irritar, pois o quarto círculo é respeitado, mas para Ferdinand é medíocre. Ele acha que esse peso morto precisa aprender boas maneiras. Mas agora ele é uma pessoa respeitável e deve agir como tal. Ele propõe um duelo. Um duelo entre o primeiro e o quarto círculo é covardia pura. O resultado é tão óbvio que nem os apostadores se interessam. Os outros lordes se perguntam se Fazalas vai pegar leve com Ferda. Huri observa tudo silenciosamente. O duelo vai começar. Nosso cara pergunta a um Tró que tipo de magia ele vai usar. Um Tró não quer revelar sua carta, mas espera que Ferda desista de medo. Ele diz que usará o sopro mágico. É a barriga dele que vai explodir, mas isso não importa. Agora os lordes estão preocupados com Ferda. Além da humilhação, acham que ele não sobreviverá. Para retribuir, Ferda diz que usará apenas o disparo de mana. Ferda parece confiante.
Mas o gorducho vê isso como arrogância e lança o sopro mágico para que Valdrova busque um novo noivo. Torda nota que Tesalos usa sua raiva para alimentar seu círculo. Tessalos diz que o hipopótamo já perdeu. Ele lança uma magia de defesa, mas os disparos não são para ele, e sim para seu círculo mágico, que é destruído antes de se completar. Ele não acredita que o ataque veio de um mago do primeiro círculo. Nem ele, no quarto, consegue destruir um círculo mágico. Ele cai no chão e aceita a derrota humilhante. Ele percebe que precisa ficar mais forte. Para isso, fará qualquer coisa. Enquanto isso, os lords não acreditam no resultado. Alguns suspeitam que Huri fez um truque, mas ela está pronta para tirar as dúvidas na base do soco. Ela quer livrá-los da cegueira. Teselas ainda está de joelhos, pedindo desculpas a Ferda. Ele agora mostra sua maestria na arte de lamber botas. Como um profissional, Ferda o elogia, dizendo que se ele fosse mais rápido, a luta seria difícil. Ele se sente aliviado com a força de Istar. Tessalos fica feliz e diz que por essa honra, seu rebaixamento da capital não parece tão ruim. Isso soa familiar para Fighter, que pergunta o nome do Anafim. Ao ouvir que é Tessalos Vultur, Ferdinand lembra que ele foi seu benfeitor na vida passada, então ele aponta para a cabeça dele, e Tessalos Vultur é eliminado. Não o buraco que ele queria, mas o que merecia. Ferdinand o eliminou para que não trouxesse problemas a Valdrova, como fez no passado. Os lords não esperavam ver um elefante perder a vida nesta reunião. Eles não podiam acreditar. Estão confusos porque o duelo já tinha acabado. Isso não era nada necessário. Não é como se Tessalos tivesse feito uma piada ofensiva para merecer isso. Isso é um nobicídio. É um termo para o karma dos nobres. O que Fender fez é errado, mas ninguém tem coragem de enfrentá-lo e virar inimigo de Valdrova. Ele explica aos lords que Tessalos mereceu. Se vivesse, ele teria causado problemas para Valdrova. Sem hesitar, perguntam como isso faz sentido. Como Fender sabe disso? Especialmente sendo a primeira vez que se encontram. O ladrão Fender explica que Valdrova deseja a felicidade dos humanos. Apesar de ser um dragão, ela luta pela humanidade. Tessalos foi contra esse desejo e enfrentou as consequências. É só um caso de quem procura, acha. Fender pede desculpas por não provar, já que Tessalos ainda não cometeu o crime. Deveria acontecer no futuro. Então Fender reduziu a contagem de elefantes por algo que nem aconteceu ainda. Parece típico de alguém que destruiu o continente por problemas com o pai. Mas os lords não devem se preocupar, pois Fender não liga para o que fazem. No caminho de volta, a cabeça de Fender gira como se tivesse discutido com uma mulher. Ele não esperava encontrar Tessalos e gastou muita energia naquele disparo. Além disso, essa carruagem sem suspensão está me dando enjoo. Parece que estou montado em outra coisa. Ele sente falta dos carros de mana que ainda nem foram inventados, e ele parece feliz demais. Ela aplaude o feito de Fender ao eliminar um servo leal logo no primeiro encontro. Isso deve convencer Veldrova de que esse idiota não a merece. Fender não consegue entender a lealdade de Tessalas. Ele começa a perceber que cometeu um erro grave. Às vezes um homem precisa refletir sobre seus atos. Ele não esperava que ele fosse tão correto. Sim, ele aceitava subornos, mas é um nobre. Isso é um direito dele. Ele não era tão corrupto quanto os outros lords. Isso só mostra que os outros eram piores, não que Tessalas fosse honesto. Ainda assim, ele diz que o noivado segue como planejado, pois não cometeu o nobrocídio sem motivo. Se ele estiver certo, Tessalas já preparava uma traição contra Veldrova. Eles fazem um desvio e chegam ao castelo Vulturi. O mordomo recebe os convidados do Grão-Duque e informa, pesaroso, que Lord Tessalas Vulturi não está na mansão. Fender diz educadamente para não se preocupar, pois seu Lorde está descansando. Um descanso eterno, é claro. Ele até trouxe uma lembrança para o castelo. Huri sugere pendurar o presente onde possa ser visto do portão. Dentro da bolsa está a cabeça de Tessalas. Teriam trazido o corpo, mas um zio era grande demais para a carruagem. Esse gesto permite que o povo veja seu líder uma última vez. Vemos a nobreza de Fender e Huri ao honrarem o falecido saqueando seu quarto. Estão atrás de provas de corrupção. Como não acharam nada, Huri começa a pensar em cancelar o noivado. Nisso, Fender acha uma porta secreta sob a cama. Ele não sabe abrir, mas Huri sabe que tudo neste mundo se resolve com um bom soco. Eles entram no porão secreto, talvez cheio de comida para aquele gordo, mas ao entrar, sentem um forte cheiro de sangue. Lá embaixo, encontram um laboratório secreto com cobaias humanas e monstros. Tessalos era um seguidor demoníaco que trocou sua humanidade por poderes. Entre esses seguidores, Tessalos era bruxo e necromante. Huri vê o corpo sem vida de um soldado do território pendurado. Aquele desgraçado tentava criar uma nova espécie com órgãos de humanos e monstros. Huri tem provas de que ele mereceu morrer. Ela se convence de que não se pode confiar em humanos.
mas se pergunta como Fender sabia daquele lugar. Rory se vira e Fender parece distraído. Ele está segurando as anotações que procurava. Talvez sejam senhas ou algo assim. Na verdade, é a obra-prima de Tessalos, o método de cultivo de mana infinito. Flashback. O gordo, parecendo uma camponesa grávida, mostrou a fórmula a Fender. Monstros geram mana, mas é instável para humanos. Se ele replicasse a habilidade de extrair mana pura, poderia transformar o mundo em seu banquete. Ao completar, ele superaria os limites dos círculos. Fender perguntou o que ele pretendia fazer com esse poder. Tessalos revelou que usaria o exército de mortos-vivos para se vingar dos nobres que o rebaixaram, mas a ganância de Fender falou mais alto. Ele usou o tiro de mana para acabar com a vida dele e roubar a descoberta. De volta ao presente, a pesquisa está em suas mãos. Com esse método, ele pode chegar ao 8º círculo mais rápido que qualquer um. Rory o repreende por pensar tanto nesse método maligno. Apesar de agir como um santo, ele ainda é humano. Ela diz que a pesquisa está pronta e o pesquisador morreu. Ninguém saberia se Fender a roubasse. Desapontada, ela o parabeniza pelo tesouro. Mas Fender entrega tudo a ela e ordena que destruam tudo ali. Ela fica chocada novamente. Fender é um mago, ou diz ser. Ele deveria estar tentado com isso. Fender concorda que a pesquisa é útil, mas ceder à tentação deixaria Valdrova triste. Por isso, ele vai destruir tudo. Vai queimar os caminhos que levam a esse destino destrutivo. Ele pergunta se ela vai queimar. Para ela é fácil, então um fogo azul consome tudo ali. Fender percebeu que cada feitiço carrega as emoções de quem o criou. Como Tessalas odiava o Império, esse ódio foi herdado por Fender, consumindo-o como a magia negra consumiu Tessalas. Se Fender seguisse esse caminho, cairia no poço do ódio e da inferioridade. Ver esse caminho ser destruído o faz perceber que um coração sem ódio é algo belo. Ele entende o que Thor quis dizer sobre não ter inimigos. Quem em sã consciência veria anos de trabalho duro serem queimados e ainda sorriria? Rory tem todo o direito de julgar esse psicopata. Ela não quer seu mestre perto desse cara estranho. Mas sugere sair logo, pois o lugar fede. Ela suspira, dizendo que seria rude estarem com esse cheiro ruim na hora do noivado. É a forma dela dizer que não se opõe mais. Finalmente, o momento do noivado chegou. Na manhã seguinte, no Castelo Valdrova, Rory leva Ferda ao palco. Ela pergunta se os votos estão prontos. Ferda diz que sim, mas se surpreendeu com o pedido de Valdrova. Ele não esperava que a Grã-Duquesa fosse tão romântica. Rory acha Ferda generoso. Apesar do poder de Valdrova, o noivado é em um lugar pior que um estábulo. Parece o quarto de um otaku. Furta nota o estresse de Rory. Ela teme que seu mestre se machuque, mas quer realizar o desejo de vê-la feliz. Ferda se sente mal por Rory carregar essa contradição. Rory percebe o olhar dele e o repreende. Ela avisa para não amassar o terno. Ferda aceita ser seu saco de pancadas se isso aliviar o estresse dela. Ele pergunta sobre a situação no território de Valdrova, já que tudo parece calmo desde que ela deu uma surra nos monstros. Vendo os nobres agora, parecem estar à beira da morte, inúteis na linha de frente. Rory confirma sua análise. Quando os nobres assumiram o poder, a situação ainda era aceitável. Mas sem ninguém vigiando, viraram nobres de verdade. Bolsos cheios, barrigas fartas, enquanto o povo passa fome e tem a cabeça vazia. O exército mal evita revoltas, e Rory espera uma em breve. Ferda se pergunta por que Valdrova não age, já que uma palavra dela colocaria todos na linha. Eles se endireitariam na hora. Rory diz que ele terá a resposta em breve. Com uma reunião, ele entenderá a falta de interferência. Rory e Ferda entram na sala fora do covil de Valdrova, onde Ferda foi levado no primeiro dia. Desta vez, o local está cheio de velas para a noite romântica. Ferda se senta para o noivado, e só de estar perto da porta, sente o corpo esmagado. Isso é o que chamamos de aura. A porta se abre levemente e a mão gigante de Valdrova aparece. Nesse ponto, Ferda questiona sua decisão de enfrentá-la pessoalmente. Talvez seja cedo demais. Rory inicia a cerimônia para tornar o mortal imortal, se ele sobreviver. Para uni-los com um fio dourado, ela derrama algo na tigela de Ferda, para que ele perca o medo e se torne um com Valdrova. Ao tomar a água benta, que não é o chá de Itina, ele sente a presença de um dragão. Aquele medo avassalador desaparece. Rory serve o vinho novamente, para Valdrova se unir a Ferda. Valdrova tenta pegar com suas unhas gigantes, mas a tigela vira. Hora de repetir. Segunda tomada. Ferdinand beba de novo. Valdrova derruba de novo. Após várias tentativas, a tigela continua pregando peças neles. Primeira vez de Ferdinand com vinho, e ele já se sente bêbado. Parece que desta vez Valdrova vai conseguir. Infelizmente, a tigela cai na porta. Rory se irrita, pede licença,
e entra no quarto de Valdrova. Ferdinand ouve Huri gritando, dando uma bronca na mestra Baca por essa palhaçada. Primeiro, ela decide se casar com um mortal tolo, e Huri obedece. Huri aguentou, mas o noivo está logo ali, e ela está se escondendo feito uma boba. Huri diz para ela agir como dragão e encarar o noivo com orgulho. Ela avisa que se o vinho cair de novo, o mundo conhecerá a fúria de Huri. Huri sai com sua calma habitual e pergunta se ele ouviu. É perigoso mentir para ela, então Ferdinand confessa e a elogia por rugir como Valdrova. Huri explica que foi necessário, pois sua mestra tem ansiedade social. Ela é tímida com humanos, por isso não sai do covil, exceto para caçar monstros. Ferdinand não esperava por isso. Ela tem poder para apagar civilizações. Como pode ter ansiedade social? De qualquer forma, ele pergunta como o noivado vai prosseguir. Alguém não pode esperar. Alguém está carente de amor. Nisso, Valdrova sai em sua forma humana. Sua forma humana parece querer restaurar a glória de Roma. A armadura é incrível, mas hoje não é dia de exibi-la. Ferdinand não é um bobo, mas quer ver o rosto da noiva. Dragões costumam ter formas humanas belíssimas. Por ora, ele decide focar no noivado. A preocupação começa de novo. Ferdinand bebe de novo. É a vez de Valdrova, então ele tira a parte inferior da armadura para beber o vinho. Ver só aquilo de Valdrova faz o coração de Ferdinand disparar. Talvez por ter bebido, ele não sente medo algum. Talvez seja o vinho fazendo o coração bater tão forte ao ver Valdrova tão perto. Huri pede que leiam seus votos um para o outro. Furta pega seus votos. Pensa que talvez não signifiquem nada por ter voltado no tempo, mas dirá mesmo assim. Diz que, embora ela não saiba, um dia ela lhe entregou o coração. Pelo coração dela, ele a conheceu. Viu-a ser traída e caluniada várias vezes, mas ela sempre cumpriu seu dever com nobreza. Viu-a abraçar até quem a odiava, vê-la fiel aos seus desejos e seu esforço corrigiu o caminho de Ferdinand. Então, aqui e agora, ele promete que assim como ela lhe deu o coração, ele oferecerá o dele. De hoje em diante, ela é sua soberana. É tudo para ele. O voto termina, mas ele acrescenta que se sente honrado em noivar com alguém tão bela. Até Huri não sabe o que sentir com uma confissão tão pura. Ela pede que a noiva leia seus votos. Para surpresa de todos, Valdrova se levanta e volta para dentro de seu covil. Após um momento de confusão, Huri se recompõe, parabeniza Ferda e pede que ele retorne, já que o noivado acabou. Ferda está em silêncio por algum motivo. É como se tivesse perdido o juízo. Ele então mal consegue falar e pede para ficar em reclusão por 3 dias. Huri se surpreende. Ela entra no covil, feliz por ver como sua mestra é incrível. Ela não sabia que sua mestra planejava humilhar aquele idiota arrogante de uma vez só. Vê-lo tremendo trouxe muita alegria a Huri. Nem ela esperava essa estratégia genial de Valdrova. A sessão de humilhação deve ser o motivo de Valdrova estar tão animada com o noivado. Não é? Infelizmente, as ilusões de Huri desaparecem ao ver sua mestra, a poderosa duquesa, escondendo o rosto em sua forma de dragão, envergonhada. Ainda bem que ela já é um dragão vermelho, então não pode ficar mais vermelha. Valdrova diz que queria dizer seus votos, mas amarelou por não ter coragem de olhar nos olhos de Fertso. Ela não conseguia encarar aqueles olhos que pareciam atravessá-la. Foi derrotada por aquela voz gentil, e ao olhar nos olhos dele, sua mente ficou em branco. Enquanto Valdrova explica seu primeiro encontro romântico, a mente de Huri entra em colapso. Ela não se inscreveu para essa novela. Como a única sensata no castelo, Huri precisa avisar Valdrova. Não queria estragar o dia feliz, mas é preciso estar preparada para decepções, para não desmoronar se acontecer. Agora que Ferdinand é seu noivo, ele comandará a Frente Leste. Humanos tendem a mudar quando ganham poder, como aquele terceiro príncipe. Ela não queria tocar nesse assunto hoje, mas pelo bem de Valdrova, é o melhor conselho que pode dar. Valdrova entende. Humanos vivem pouco tempo, então é natural que sejam gananciosos. Ela concorda que deve enterrar esse sentimento. De volta ao quarto de Fertso, ele ainda mal acredita que ficou noivo da Grã-Duquesa. Ele se deita e pensa em como não viveu nada no passado por causa do ódio, mas o que sentiu hoje foi totalmente diferente. A imagem do rosto lindo de Valdrova não sai de sua mente. Não só seu coração, mas seu círculo vermelho está disparado. Ele não entende esse sentimento. Tenta pensar racionalmente que um círculo descontrolado pode causar autodestruição, mas, se bem controlado, acelera o crescimento. Ele já atingiu esse nível antes, então não deve ser difícil repetir. Força mental e mana são os requisitos reais para um círculo. Como mago de primeiro círculo, sua mana é insignificante, mas sua força mental é alta, já que ele foi um grande mago antes. Ele tenta circular a mana sem desperdício e sobrepor o segundo círculo.
Ele consegue desbloquear o segundo círculo e, mais forte, fica um passo mais perto de sua esposa. 3 dias depois, Huri não acredita que Fertso desbloqueou o segundo círculo. Ela achou que ele estava fazendo coisas de homem trancado no quarto. Ela pergunta se é normal magos de círculo vermelho crescerem tão rápido. Fertso explica que depende da pessoa. O lado ruim é buscar estímulos cada vez mais fortes após cada círculo. A emoção mais intensa que o círculo lembra acaba fazendo parte do mago. Na vida passada, era ódio. Pois é. Nem me fale, cara. Entendemos. Mesmo após a vingança, ele buscava motivos para odiar. Se ele tivesse nascido em 2026, com gente insultando os outros e fazendo pegadinhas perigosas por engajamento. Frodo ficaria sem ódio, mas não sem motivos. Huri o leva ao escritório real, onde ele trabalhará. E não é uma salinha, é um escritório real mesmo. Tecnicamente, ele usará a autoridade da Grã-Duquesa. Embora seja um castelo de dragão, Ferdinand nota que tudo foi reformado pensando no noivo dela. Ferdinand assume seu posto e começa a primeira tarefa. As terras de Valdrova foram abandonadas por ela. Ela afasta os monstros, mas não governa. Após Ferdinand deletar o vírus Tessalos e expor seus crimes, os lordes vigiam cada passo dele. Felizmente, a ajuda de Huri facilita tudo. Ele pega papel e caneta reais para escrever a primeira carta formal aos lordes sobreviventes. Na carta, ele avisa que se verão mais, pois, como regente, ele interferirá nos assuntos internos. Se não gostarem, podem ignorá-lo. Ele respeitará a decisão. Após lidar com os nobres, Ferdinand foca nos monstros que contaminam as fazendas, causando perdas humanas todo ano. Valdrova contém os monstros de classe desastre, mas é impossível impedir todos. Alguns menores sempre acabam passando. Ele decide recrutar talentos para resolver isso. Huri pergunta se ele tem alguém em mente. Ferdinand escreve alguns nomes e entrega a ela. Eles partem imediatamente para buscar esses candidatos. O primeiro é um estudioso que Huri nunca ouviu falar, mas aqui estão eles em Escalaria, a cidade dos estudiosos. Ou, na linguagem de hoje, a comunidade asiática. Ferdinand diz que Huri não o conhece porque ele ainda não deixou sua marca no mundo. Ainda assim, Huri acha que devem ter cuidado para não escolher alguém que se deslumbre com o poder. Ela quer garantir que Ferdinand não fez a lista na hora, mas ele diz que levou muito tempo para reunir essas informações. Flashback. Esse tal de Chris já esteve na lista negra do Fuerta no passado. Só para saberem o quão normal é o nosso protagonista. Ele investigou as conquistas do Chris e perseguiu o cara para achar podres e ter motivos para odiá-lo. Nem a polícia da internet vai tão longe, cara. Stalkers deveriam saber que existem níveis para isso. Isso foi na época em que ele odiava tudo indiscriminadamente. Não dá para ser preconceituoso se você odeia todo mundo por igual. Né? Olhando agora, foi pura paranoia. Fert e Huri sentam perto da fonte sem saber como achá-la. Então, o vendedor os chama para provar seus doces. Ele os confunde com estudantes da academia, o que faz Fuerta perguntar se os formados vêm muito aqui. Unsron diz que está aqui há muito tempo e que os vê sempre. Fuerta pergunta se Unsron conhece o Messi. Não o craque, o estudioso. O estudioso Messi. Só de ouvir o nome, Huri fica brava. Por que o Fuerta quer um cara bagunceiro no castelo? Ela já tem trabalho demais limpando a bagunça dele, não precisa de outra. Unsron com certeza ouviu esse apelido, mas não lembra de todos os rostos, ainda mais na idade dele. Ele balança o espeto para tentá-los e oferece 3 por 5 Cooper. Fuerta só quer um, mas Huri o interrompe e diz que vão levar os 3. Fuerta não esperava que essa tsundere fosse tão fominha por doces. Alguém tão amarga gostar de algo tão doce? Que ironia! Huri diz que não gosta. Ela só quer garantir que Unsron seja recompensado pela informação. É a tática do delírio total. Fuerta fica feliz ao ver que ela não é como ele, cujas emoções secaram, diz o cara que não tira a imagem da esposa da cabeça. Vendo ele encará-la, Huri tenta defender seus espetos, mas acaba oferecendo um que ela já tinha mordido. Furna diz que ela pode ficar com os 3 e que devem ir logo antes de escurecer, ou perderão o momento certo. A cena corta para o Quatro Olhos desastrado, vendo sua pesquisa voar para o além.